Estamos de volta. O assunto de hoje é cuidados com a época de chuvas em condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem muita informação importante. Deixei algumas perguntas no ar para vocês. Maurício, vou começar com você. Acidente. A gente corre o risco de pisos molhados, idosos, crianças. Qual que é o indicado para o síndico para não ter nenhum problema, né? Não acontecer acidente, também não ter nenhuma responsabilidade sobre isso? Eu acho que tem várias ações com a equipe, né, de funcionários, zelador, que na hora que você tem a chuva, primeiro, aquelas áreas que você não vai conseguir enxugar e que é de trânsito, procurar colocar aviso ali, aquelas plaquinhas, os cavaletes que ficam no chão, amarelo, indicando piso molhado. E também a equipe já está pronta com rodo e pano para poder limpar essas áreas que têm maior circulação. E ao mesmo tempo, dependendo do tipo de chuva, se é um vendaval, uma chuva brava, o ideal é você pegar e impedir que a criançada que use piscina, que use playground, porque aí você evita também pode ocorrer algum tipo de acidente nessas áreas também, né? A equipe tem que estar treinada, preparada. Exatamente. Quando a gente está falando de segurança e saúde, né, os processos são muito importantes dentro do condomínio. Tem que estar muito bem desenhado, já preparado nisso. E que de cada condomínio, para cada condomínio, tem suas variáveis. Tem situações assim que às vezes pode passar até despercebida pelo operacional. Por exemplo, você faz uma desratização no condomínio, onde você deixa lá algumas armadilhas, né? Se não observar bem, essa armadilha foi colocada de uma forma diferente do ano anterior, da vez anterior. Ela pode ficar numa situação que pode entrar água ali e levar resto de veneno ou até um animal morto, né, para uma área, um playground, por exemplo, né, onde as crianças põem a mão no chão. Então tem alguns cuidados assim que tem que ter muita atenção, né, além dos processos já que preventivos, né. Outra situação acontece nos condomínios que tem área pet, né, onde tem os dejetos dos animaizinhos ali, tem que tomar cuidado ali, porque é comum nos jardins, em áreas assim, às vezes você não prestar atenção com a água da chuva por onde ela está caminhando, né? Sim. Porque a gente acha normal, você passa no condomínio, na calçada, ou de repente vê uma manchinha de água com terra ali, você acha até normal aquilo. Isso daí não, isso daí está sinalizando que tem água vindo de um lugar que não deveria estar vindo para ali. Pode estar até ajudando a entupir os encanamentos que está vindo com areia, terra, né? Então tem esses detalhes. Por isso, durante a chuva, né, ao invés de eu deixar o manutencista ou até o zelador lá dentro na parte confortável, é interessante falar, amigão, põe uma capa, dá uma girada pelo condomínio aí e vai ver o que está acontecendo. Né, porque é nessa hora que ele vai identificar, né, onde está empoçando água. Tem que estar no campo. Tem que estar no campo, onde o jardim não está com boa infiltração, onde está tendo um vazamento na garagem, né? Maurício, esse momento é um momento que aumenta a possibilidade de doenças, né? A gente tem a mais famosa aí, a questão da dengue, que tem publicidade no Brasil inteiro. A gente tem que abrir os olhos e também fazer a comunicação com esses moradores, correto? Sem dúvida. Nessa época você tem às vezes apartamentos que estão desocupados, então você tem lá na varanda, pode ter lá um empoçamento dos vasos, esse tipo de coisa. E às vezes você até tem na cobertura, as coberturas que tem piscina, e se elas estão desocupadas, ela não está tendo tratamento da água da piscina, não está sendo clorada. Então essa é uma situação que o zelador tem que estar atento. Se ele não conseguir fazer... acaba virando um criadouro, né? Criadouro, exato. E se ele não tiver atento a isso, se o condômino não estiver ali ou tiver desabitado aquele apartamento, ele tem que dar um jeito de entrar no apartamento e fazer o trato daquela água, daquele vaso, para evitar esse tipo de problema. Né? É muita responsabilidade para o síndico, né? É muita gente aqui, quanta coisa que a gente está citando. A gente tem que ter quase uma bola de cristal para antever tudo que vem pela frente. Né? E tem gente que fala que não é necessário síndicos profissionais, né? Tanta coisa que vocês precisam tomar cuidado. E vocês dois são engenheiros, queria falar de obras. Acho que obras não é o momento mais adequado para realizar nesse momento de chuva, né? Nessa época. Exatamente. E isso vai dentro do que já foi até apresentado aqui, dentro do planejamento que você tem que fazer dentro do condomínio, né? Inclusive levando em consideração essa época do ano, onde a chuva, o vento aumenta muito.
e acaba atrapalhando e onerando, né? Porque você faz um planejamento com um determinado custo, no fim, de repente, fica aquilo ali atrapalhando, né, o convívio e custando mais caro, né? Então... Falando em obra, a gente falou de chuva e com a chuva vem muitos raios e muitos ventos, muitas vezes. A parte elétrica, talvez obras preventivas de proteção, talvez seja um dos principais pontos para a questão do condomínio? Sim, sem dúvida. Quando chega essa época, você tem que... Se o zelador, se você não tem um manutencista que entende da parte elétrica, você tem que chamar uma empresa para fazer uma verificação, por exemplo, do teu quadro elétrico, para ver se ele tem proteção, né? A proteção para o DPS, né? Que é para proteção de surto, porque isso evita que queime os teus equipamentos. É olhar não basta ter o laudo do SPDA, do para-raio. Você precisa olhar se o para-raio está adequado, se a gaiola está fechada como deve ficar lá em cima, a gaiola de faro, se todo o cabeamento para aterramento está descendo adequado, se a região do aterramento realmente está sendo aterrada ou tem um cabo solto ali. Quer dizer, é fazer uma verificação geral para proteger as pessoas e os equipamentos do próprio condomínio. Joemir, falando em chuva, em vento, a principal barreira física dos condomínios são os portões. Tem que ter um cuidado extra nessa época? Exatamente. Eu costumo até dizer que o primeiro objeto de segurança no condomínio, da casa da gente, é a porta, é o portão. Não é verdade? Então isso daí tem que estar funcionando adequadamente. E eu diria até o seguinte, que não é só na época da chuva. A propensão de dar mais problemas é na época da chuva. Mas a gente tem que ter muita atenção o ano inteiro. Até tendo contratos de manutenção, com cobertura até em 24 horas, né? Qualquer hora do dia, com a gente ter spare parts ali de motor, de placas, né? Prioridade, né? Prioridades, né? Porque realmente é muito problemático. E você também não quer colocar a gente para ficar operando o portão manualmente na hora da chuva, né? Nem dá. Então, realmente é bem colocado isso, temos que ter muita atenção lá. Bom, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e depois vou passar para vocês para as considerações finais. Ok. A advertência hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que não se planeja para a época de chuvas. Isso vai acontecer. O verão sempre tem tempestades, tem raios e tem ventos. Não espere chegar uma semana antes ou acontecer para você fazer o que deve ser feito. Então faça um planejamento e se prepare para quando chegar essa época, o seu condomínio tenha o mínimo possível de problemas e você já tenha planejado e já tenha as soluções para os problemas que podem surgir. Fica a advertência, fica a dica para você, gestor condominial e síndico. Senhores, algum recado final para o nosso telespectador, por favor, Maurício? Bom, eu acho que dentro de tudo isso que foi falado, quando chega na hora da tempestade, nem sempre sai do jeito que você planejou. Então, uma das ferramentas boas é o zelador ter um checklist ali, na hora, de algumas ações que ou ele ou a própria equipe já tem que saber o que tem que fazer. Perfeito. Em relação à luz de emergência, em relação a portão, em relação a gerador e assim por diante, né? Perfeito, excelente dica. Muito obrigado pela participação, muito rica. Eu é que agradeço. Joemir, algum recado final para quem está nos assistindo? Realmente, um condomínio bem planejado, preparado com as preventivas, mas contando principalmente com a expertise da administradora, do seu corretor de seguro, dos técnicos de manutenção, os prestadores. Eu acho que isso ajuda muito no trabalho do síndico, porque às vezes a gente quer resolver tudo e é uma situação muito complexa a vida dentro de um condomínio, né? Temos que contar com outros profissionais. Ótima dica. Muito obrigado pela participação, muito rica também. Obrigado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantíssimas para facilitar a gestão do seu condomínio. Não deixe de se inscrever no canal e fique antenado. Até semana que vem.